Pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui nas nossas redes sociais, aqui no Facebook. Vocês têm acompanhado aí a nossa luta, a nossa batalha contra essa reforma da Previdência que está sendo proposta pelo governo, que praticamente acaba com o direito dos aposentados, acaba com o direito dos trabalhadores rurais, prejudica demais os portadores de necessidades especiais. E as pessoas questionaram muito se existia alguma solução alternativa à reforma. Nós fizemos um vídeo recentemente mostrando isso, mas vocês sabem que eu não sou economista, né? Eu não posso falar com a autoridade de um profissional da área, então eu convidei aqui para estar com a gente hoje, tirando as dúvidas de vocês principalmente, aquele que é, para mim, um dos maiores economistas do nosso país, que é o Eduardo Moreira, e também aquele que tem falado da maneira mais honesta, no meu ponto de vista, mais clara acerca da reforma. Inclusive já foi convidado para estar aqui na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, já participou de audiências públicas sobre o tema, e ele está aqui hoje com o objetivo principal de tirar as dúvidas de vocês. Como eu tenho dito frequentemente, isso aqui não é uma luta contra o presidente, nem a favor do presidente, nem contra a PT, PMDB, PSDB, enfim, partido algum. Nós estamos numa luta pelo país, por aquilo que a gente acredita ser o melhor para os brasileiros. Então vocês podem dar um feedback aí, se está boa a transmissão, enviando as perguntas de vocês. Eu vou passar a fala para o Eduardo. Eduardo, primeiramente, nosso muito obrigado por você estar participando aqui com a gente, por estar se dispondo a esclarecer, porque eu acho que a maioria dos brasileiros hoje tem dúvida, na verdade, e quando a gente vê um profissional com a sua competência vir esclarecer, a gente tem primeiramente que agradecer. Então eu queria agradecer a você e que você se apresentasse, quem é o Eduardo Moreira e por que o Eduardo Moreira tem se posicionado aí, principalmente através das plataformas do YouTube, do Facebook. Eu tenho acompanhado várias falas suas contra o atual modelo de reforma proposta pelo governo. Por quê, Eduardo? Em primeiro lugar, agradeço ao deputado André Janones por esse convite, agradeço ao tempo de todos vocês que estão assistindo e falo sobre essa dúvida de uma maneira muito louvável, é uma bendita dúvida, né? Quem dera tivéssemos essa curiosidade, essa dúvida sobre tantos temas que são decididos aqui em Brasília e isso gerasse um debate tão rico como está sendo esse debate sobre a reforma da Previdência. Através do debate da reforma da Previdência, muita gente está entendendo a estrutura de impostos, de arrecadação, de gastos do governo, e isso faz com que a participação das pessoas ajude as pessoas aqui em Brasília, os deputados, os senadores, a ditar rumos melhores aqui para o nosso país. Eu trabalhei durante 20 anos no mercado financeiro, fui banqueiro, né? Durante muito tempo. Tenho um pouco de vergonha hoje em dia quando eu falo que eu fui banqueiro, né? Porque o sistema financeiro é um sistema muito cruel aqui no Brasil e que concentra muita riqueza. Mas ao mesmo tempo se dá autoridade, né, Eduardo? Eu conheço você conhece por dentro. 20 anos conhecendo o outro lado da moeda, ou seja, os argumentos que são os argumentos das pessoas que têm o poder financeiro no país. Eu estudei engenharia na PUC do Rio de Janeiro, estudei economia na Universidade da Califórnia e hoje em dia sou um estudioso da desigualdade. Então há um bom tempo eu dedico minha vida a estudar desigualdade, seja o estudo através dos livros, dos artigos, ou o estudo também de vivência. Eu tenho viajado para várias regiões do país para conviver com pessoas que vivem essa situação de desigualdade e na pele sentir o que essas pessoas sentem. A palavra empatia vem de empates, sofrer dentro, ou seja, não é você estar ao lado da pessoa, é você estar dentro, sentir a dor do sofrimento. E eu falo isso já explicando o motivo pelo qual eu sou tão crítico à reforma da Previdência. E a minha crítica à reforma da Previdência, ela vem de um lado econômico e de um lado humano, né? Do lado econômico, porque essa reforma da Previdência, ela tira recursos, e recursos muito grandes, né? A gente está falando de R$1 trilhão potencialmente nos primeiros 10 anos e quase 5 trilhões de reais, segundo a própria PEC do governo, ao longo dos primeiros 20 anos, tira mais de 90% desse valor de pessoas que ganham benefícios que são em média abaixo de R$2.000. Pessoas que nenhuma delas ganham benefícios acima de R$5.800, esses 90% da economia, né? E esse dinheiro vai para onde? As pessoas têm que ter na cabeça que dinheiro é uma coisa que não aparece de um lugar sem sumir de outro, nem some de um lugar sem aparecer em outro, né? Existe fluxo de dinheiro. E esse dinheiro que sai da Previdência, desses benefícios,
que são pagos para pessoas que recebem pouco, ele está sendo usado para pagar os juros da dívida brasileira. E enquanto ele é pago para pessoas que são pessoas mais pobres ou da classe média, a classe média está sendo muito afetada com essa reforma da Previdência também, ele está saindo do consumo. Você vem de uma cidade pequena, você sabe que nessas cidades pequenas a maioria das lojas e dos comércios ainda funcionam com uma caderneta. Você vai anotando o mês inteiro o que você está consumindo, chega lá o dia que você recebe a sua aposentadoria, você quita aquilo. Esse dinheiro vai parar de fluir e vai para pagar os juros de uma dívida que está na mão de pessoas muito ricas e que quando receberem esse dinheiro não vão gastar, porque elas já gastam muito menos do que elas recebem. O que elas vão fazer com esse dinheiro então? Elas vão aplicar de novo no banco. E esse aplicar no banco significa comprar mais dívida do governo. Quando eles compram mais dívida do governo, o governo vai ter que pagar mais juros. Esses juros que ele paga é recebido por essas mesmas pessoas que compram mais dívida. Então, o que acontece? Quando você deixa de pagar previdência e paga juros, você está freando a economia. Resumindo, o que você está dizendo é o seguinte, quer dizer que se o governo, ao invés de utilizar uma política que visa, eu vou falar numa linguagem bem popular, certeza, Eduardo, que todo mundo sabe que eu não sou economista, eu não tenho os termos técnicos que você tem, então falando no linguajar popular, o que você está dizendo é que ao invés do governo pagar menos da aposentadoria para a pessoa para economizar, é o contrário, ele colocando mais dinheiro na mão das pessoas, esse dinheiro volta para a economia, logo quando volta para a economia, volta para a geração de empregos, volta para pagamento de tributos, volta para o próprio governo. Vamos fazer essa pergunta para quem está nos assistindo. Você conhece alguém pobre ou da classe média do Brasil hoje que consegue poupar alguma coisa no final do mês? Ou tudo que essas pessoas ganham, elas gastam? Todo o dinheiro que cai na mão dessas pessoas entra no sistema brasileiro e aí volta para o governo como impostos. É como regar uma planta na raiz. Tudo que você rega é absorvido pela planta. Quando você paga os juros, é como regar a planta na folha. Nem tudo que você rega vai ser absorvido pela planta. Eduardo, você vai falando e eu vou te interrompendo para ler os comentários e as perguntas que estão chegando Vamos aqui. Lá. A dúvida aqui está o seguinte, ok, só que a sua conta, o seguidor está dizendo, o Marcelo, ok, mas a sua conta não fecha, porque não existe mais de onde tirar dinheiro para pagar as pessoas, não existe mais de onde tirar o dinheiro para colocar na mão das pessoas para a economia continuar fluindo. Como você responde? Muito boa a pergunta dele, porque o argumento que as pessoas usam é o seguinte, se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar. Vai virar uma Grécia, as pessoas estão sempre fazendo essa analogia. Aí eu te faço uma pergunta seguinte, o que é quebrar? A gente tem que saber responder as coisas, senão a gente fica repetindo as manchetes de Facebook, as manchetes de WhatsApp. Vamos definir o que é quebrar. Quebrar, que as pessoas tanto falam, é chegar num ponto onde a gente talvez não consiga pagar os juros da nossa dívida, que é para onde vai a maior parte do dinheiro que a gente arrecada de todo mundo. O Brasil é uma máquina de desigualdade. É um país que, diferente dos outros países do mundo, colhe a maior parte dos seus impostos das pessoas mais pobres, através de bens e serviços, e esses impostos são usados para pagar os juros da dívida que está na mão dos mais ricos. Então o rico paga pouquíssimo imposto, porque não tem imposto sobre dividendo, os impostos que tem sobre renda são baixos em relação ao resto do mundo, então ele paga pouco imposto, o dinheiro que ele ganha ele aplica e os juros que ele ganha vêm dos impostos dos pobres, uma máquina de desigualdade. Então quebrar é a dúvida se vai ter dinheiro para pagar esses juros. Então eu digo o seguinte, então o que você está chamando de quebrar é não cumprir com uma expectativa de recebimento de algo que foi combinado lá atrás. Eu falo, não é isso que você está fazendo com os aposentados? Não cumprir com uma expectativa de recebimento de algo que foi dado lá atrás? E lembre-se, a gente não está falando aqui dos aposentados que ganham 100 mil, novamente, 90% da economia é em cima de pessoas que ganham em média menos de R$ 1.500. Entra na PEC. André, tem uma coisa muito importante. Desculpa, deputado, né? Eu já peguei tanta intimidade aqui, mas tem uma coisa que é muito importante. Entrem na PEC. Eu sei que é ruim, é chato ler uma PEC, mas não existe a reforma da Previdência do Bolsonaro, a do deputado André Janones, do Eduardo Moreira. Só existe uma reforma da Previdência, a PEC 06 de 2019. Só existe essa. Entre lá na página 50, no item 53. Vocês vão ver o seguinte, que o governo define como ricos as pessoas que ganham R$ 2.200. É isso que o governo está chamando de combater privilégio? R$ 2.200 é uma pessoa rica?
Então é o seguinte, o governo está deixando de quebrar potencialmente com as pessoas mais ricas, com 1% do país, para quebrar com a população mais pobre. Então, quando o governo fala assim, nós estamos cobrando mais dos ricos, a gente precisa perguntar, quem são esses ricos? Pela PEC, os ricos são os que ganham a partir de R$2.200. Não é a partir não, em média. Em média. É pior do que a partir. Em média, R$2.200. Então a gente tem que se perguntar o seguinte, aí esse privilégio, mas tem lá que agora quem ganha mais de R$39 mil vai ter uma alíquota maior? Tem a conta na PEC, no texto do governo. Isso é 0,4% da economia, do 11º até o 20º ano. O corte dos privilégios, vamos dizer não assim, tem. Contribui com 0,4% da economia do da reforma. Do 11º até o 20º ano, que é quando a gente entra em regime. Não tem, não tem. É claro que todo mundo é a favor de corte dos privilégios. Se você votou no Bolsonaro, se você votou no Ciro, se você votou no Haddad, se você votou no Álvaro Dias, eu tenho certeza que todos nós concordamos que não deveriam existir os privilégios que existem. Isso é um ponto pacífico, é uma besteira a gente está discutindo como se um grupo fosse a favor dos privilégios e o outro fosse contra. Todo mundo é contra. Eu até digo mais, eu sou muito mais contra os privilégios do que o governo. O governo fala para taxar em 22% o que os servidores ganham acima de R$39 mil. Pois eu digo o seguinte, deputado, acima de R$39 mil tem que taxar em 100%, porque é inconstitucional ganhar acima do teto. Não se pode receber um único centavo. Não se pode, nem um centavo. Então o que o governo está fazendo é brando. É brando. Se é um governo corajoso, então não deixa ninguém receber acima do teto. Eduardo, tem um questionamento aqui de um colega seu de profissão, pelo menos é o que ele diz. O José Charles, ele diz que é economista e que você esconde um dado essencial, de que os brasileiros estão vivendo mais. O que você tem a dizer sobre isso? É verdade, os brasileiros estão vivendo mais, mas aí um dado importante para você também, e eu falo isso assim, meu irmão, porque eu acho que somos todos irmãos, fazemos todos parte de uma nação aqui. E eu te dou um dado importante, que é o seguinte, em São Paulo, a diferença de expectativa de vida de quem vive na periferia para quem mora no Itaim, que é onde eu moro, é de mais de 20 anos. Então a média é um perigo. E por que a média é um perigo? Einstein falava que se a pessoa está metade do corpo no forno e metade na geladeira, na média ela está na temperatura ambiente, na prática ela está morta. Então, ao fazer uma reforma dizendo que o brasileiro está vivendo em média mais, você está correto, mas o problema é que o trabalhador rural, ele não está vivendo mais. Eu visitei agora o sertão do Ceará, e eu tenho um vídeo, depois vou até te dar esse vídeo para você postar. Uma senhora de 54 anos, antes dela falar a idade, você vai achar que ela tem 80 anos de idade. Ela trabalha desde os 6 anos de idade na roça, carpindo, com a enxada. Então você pega as pessoas, os negros do Brasil têm uma expectativa de vida muito mais baixa do que os brancos. Então é muito perigoso a gente só falar isso, que a expectativa de vida é maior. Veja bem, no Brasil, o Brasil é o país mais desigual do mundo, segundo o World Inequality Report. Número 1 do mundo. Só que o que acontece? Depois de 66 anos de idade, o Brasil, de todos, comparando com todos os países do OCDE, ele é um dos que menos tem pobreza. O Brasil conseguiu erradicar a pobreza na velhice. Então a gente vai pegar e vai estragar a única coisa que a gente conseguiu fazer correta. A gente vai estragar a justiça social que a gente faz no último período de vida de quem consegue chegar lá. Por quê? Porque ele está vivendo mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer ele viver mais no sufoco agora? Gente, a gente tem que olhar vestindo o sapato das pessoas mais pobres, a gente tem que olhar vestindo o sapato das pessoas que trabalham no campo. Essas pessoas, se ela está vivendo 5 anos a mais e a gente muda essa previdência, a gente está dando mais 5 anos de inferno para ela, porque ela não vai ter mais força de trabalho, ela não vai ter mais como trabalhar, não vai ter essa receita e não tem os meios de produção, ela não é dona de terra, não é dona de máquina, não é dona de nada. Então viver a mais é um problema para essas pessoas, que hoje é financiado um pedaço disso, sim, pelos impostos, pelo governo. O sistema de previdência ele é tripartite em todos os países do mundo, nos que não adotaram a capitalização. O que quer dizer tripartite? Isso não somos nós que estamos inventando, foi Bismarck que inventou isso no século XVIII. 3 pessoas pagam esse bem-estar social, esse mínimo de qualidade de vida na velhice, que aliás é garantido pela Declaração dos Direitos Humanos, artigo 22 e artigo 25. Quem são os 3? O empregado, o empregador
E o governo, através dos impostos. Teve uma senhora no interior do Paraná, que eu fui conversar, uma trabalhadora, e eu falei sobre a reforma da Previdência, ela tinha 61, 62 anos de idade, e ela falou assim, ó, eu já desisti de me aposentar. Toda vez que eu chego lá, eles me pedem mais documento, o negócio é um caos, e agora eu vou dizer, eles dizem que eu não contribuí. Desde que eu sou pequena, eu compro lápis, compro caneta, compro comida, não tem imposto nessas coisas todas? Nunca voltou nada desses impostos para mim? Nunca. A única coisa que volta é na velhice a expectativa de eu poder ter um salário mínimo para eu poder sustentar minha família, dado que eu trabalhei a minha vida inteira aqui. E ela está corretíssima, isso é o sistema tripartite. E outra coisa, as pessoas costumam falar o seguinte, o governo é que nem uma casa, você tem que apertar o cinto. E só que você tem que entender uma diferença que é a seguinte, numa casa, na sua família, o dinheiro que você gasta, ele vai embora. O dinheiro da Previdência que o governo gasta, os 700 bilhões de reais no regime geral de Previdência Social, é um dinheiro que vai, no mês seguinte ele foi todo gasto. Então quase metade desse dinheiro volta em impostos para o governo. Pessoal, presta bem atenção nesse detalhe que o Eduardo falou, a gente conversou um pouco mais cedo, antes de iniciar essa transmissão, ele chegou hoje pela manhã, e de toda a nossa fala, essa foi a que mais me chamou a atenção, é uma questão meio óbvia, mas que às vezes a gente não para refletir. O que ele está dizendo é que todo o gasto, entre aspas, e aí eu coloco entre aspas, porque a gente vai perceber que não é um gasto, que o governo tem com a Previdência, ele volta para a economia e automaticamente para o próprio governo, não é isso? Isso volta como impostos, porque os impostos... O rico não poupa, então eu recebi lá R$1.000 da minha aposentadoria esse mês. O pobre não poupa. O pobre não poupa. Isso. Então, por exemplo, o sujeito recebeu R$1.000 da aposentadoria esse mês, ele vai voltar isso, ele vai fazer compra, ele vai gastar esse dinheiro e ele vai pagar impostos, inclusive, esse dinheiro vai voltar. Ele pegou os R$1.000, foi lá na venda e comprou arroz e feijão. Quando ele comprou arroz e feijão, o dono da venda ficou com um pedaço do dinheiro. Aí ele foi e pagou o caminhoneiro que trouxe o arroz e feijão. O caminhoneiro pagou o cara do estoque pagou o dono da empresa, e aí até o cara que produz arroz e feijão, o latifundiário, o cara do agronegócio, ele vai ganhar também um pedaço da fatia. Mas como começou por baixo, você garante que todo mundo ganhou. Já se você faz essa filosofia de começar pelo produtor do arroz e do feijão, dando um benefício fiscal enorme para ele, você não consegue garantir que isso chega até o cara que come arroz e feijão, porque você está regando a planta na folha e não na raiz. Ok, Eduardo, um questionamento interessante aqui, a gente está dando ênfase principalmente para quem é contrário ou tem dúvidas, que o objetivo é esclarecer. Deixa eu só falar uma coisa, eu aqui queria falar o seguinte, eu não sou contrário, assim, no nível pessoal, a nenhum de vocês. A gente tem que retomar o sentimento de nação. Nação é um grupo, estamos todos juntos aqui. E eu, por acaso, não vou precisar usar aposentadoria na minha vida. Eu fui banqueiro durante um tempo, consegui montar um patrimônio. Eu não vou ter que usar aposentadoria na minha vida. Eu estou, assim, militando por uma coisa que eu acho que é importante para o nosso grupo. Porque se todo o nosso grupo estiver bem, eu estou melhor. Então não me veja como um adversário, um inimigo, nem nos conhecemos. A gente nunca sentou para tomar uma cerveja, bater um papo, lá em Minas, para tomar uma pinguinha, para tomar um suco de laranja, ser um corredor. Então, vamos tirar do nível pessoal, de inimigo, amigo e não sei o quê, e vamos pensar no que é o melhor para todos nós como grupo. E sempre lembrar o seguinte, o Eduardo pode estar errado e o Paulo Guedes pode estar errado. Então, vamos entender os argumentos dos dois, sem se fixar nessa questão do pessoal. Me perdoe, mas acho que é muito importante essa colocação. Não, eu acho que esse é o principal objetivo, inclusive quando eu te convidei para participar desse bate-papo aqui, além de tirar as dúvidas das pessoas, de esclarecer, o objetivo é isso, a gente sair do campo pessoal e partir para o campo de ideias, né? Sem paixões, enfim, fazendo um debate verdadeiro e rico para que aqueles que ainda têm as suas dúvidas possam esclarecê-las. Pois bem, tem um comentário aqui do Rodrigo, eu queria que você comentasse em cima do que ele disse. É um misto de comentário que pergunta, vai lá. Pois é, a aposentadoria dos deputados, ela é de R$33 mil por mês, trabalhando apenas 4 anos. Primeiro, antes de eu te passar, deixa eu corrigir. Para um deputado ter 33 mil de aposentadoria, ele não tem que trabalhar 4 anos, ele tem que ser deputado durante 8 mandatos consecutivos
para ter esse direito. No comentário também ele diz que é sem contribuir. Um deputado, para ter uma aposentadoria de R$33 mil, ele tem que contribuir com R$3.900 por mês durante 8 mandatos, para aí sim ele ter esse direito. E antes de eu passar a fala para o Eduardo, só esclarecer também que eu recusei abrir mão da aposentadoria especial simplesmente porque eu acho que eu precisava ter isenção no militar, seja pró ou contra a reforma da Previdência. Então eu não sou beneficiário do sistema de aposentadoria especial. Continuando no comentário. Pois é, a aposentadoria dos deputados especial é de R$33 mil, trabalhando apenas 4 anos. Na reforma vai para o teto do INSS, que é R$5.700. Isso não é corte de privilégios, Eduardo? Vamos lá, qual o nome dele? É o Rodrigo. Rodrigo, obrigado pela sua pergunta, e quem me dera eu ter um dia inteiro sendo bombardeado por perguntas assim, é tudo que eu quero na minha vida. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já viu em algum lugar a soma de quanto o governo vai economizar diminuindo essa aposentadoria dos deputados e senadores? Eu vou te garantir, você não viu. E sabe por que você não viu em nenhum lugar? Porque isso não é nada perto do 1 trilhão. Então é o seguinte, é isso que eu quero passar para vocês. Contra os privilégios, eu sou, você é, a gente é igual nesse lado. Na fala que eu tive aqui na Câmara, eu falei o seguinte, olha só que coisa maravilhosa, a gente está identificando todos os privilégios. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar todos os privilégios, vamos acabar com todos os privilégios e parar aqui. A gente não precisa ir além de acabar com os privilégios. A gente não precisa tirar dinheiro de quem vive numa condição de miserabilidade, do miserável que ganha o BPC. Porque tirar o dinheiro dele de um salário mínimo para R$400 é fazer uma economia na planilha de Excel e matar uma pessoa. A gente não precisa tirar dinheiro do cara que ficou inválido. Ou seja, o cara não pode mais trabalhar. Ele ficou deficiente de uma habilidade física que ele tem. Ah, mas foi fora do trabalho. Você acha que ele quis ficar sem uma perna, sem um braço? Com uma paralisia cerebral? Você acha que ele quis ficar para poder ganhar R$1.000 no final do mês? A gente não precisa tirar dessas pessoas, a gente não precisa tirar do trabalhador rural que trabalha dos 6 anos de idade até os 60 anos de idade, trabalhando todo final de semana, porque o mato não espera na sexta-feira parar de crescer para voltar a crescer na segunda-feira. Essas são pessoas que trabalham todos os dias, durante a vida inteira. Então a gente concorda. Você acha que os deputados deveriam ter uma regra parecida com o resto da sociedade? Então vamos fazer. Você acha que os que ganham acima de R$39 mil não deveriam ganhar? Tudo isso é privilégio, eu concordo com você. Mas o que eu estou querendo te mostrar é o seguinte, você nunca viu esses números e nunca vai ver, porque esses números são nada perto do total. E aí eu já vou usar um outro argumento que as pessoas usam muito. Ah, você está falando que mais de 90% da economia vem dos mais pobres, mas é muito mais gente também. Então a economia por pessoa é muito menor dos mais pobres do que os mais ricos. Só que aí você tem que lembrar de um conceito, que é um conceito que se ensina em economia, que se chama em inglês Decreasing Marginal Utility, ou seja, a utilidade marginal decrescente. O que isso quer dizer? Que R$100 para uma pessoa rica não tem o mesmo valor de R$100 para uma pessoa pobre. R$100 para uma pessoa rica não faz diferença nenhuma. R$100 para uma pessoa pobre é a diferença entre passar o mês inteiro com dor ou sem dor, porque ele pode comprar o remédio. Em alguns casos, de sobreviver ou não sobreviver. De dar para o filho dele um caderno, não ter um caderno. De ter uma cama ou ter que dormir no chão. Então, o valor do dinheiro é diferente para as pessoas mais ricas e mais pobres. O primeiro real que você ganha partindo do zero tem valor infinito. O primeiro real que você ganha quando você tem R$1 milhão tem valor quase zero. Por isso que você não pode fazer a comparação per capita, como as pessoas fazem. Dessas pessoas mais pobres a gente não deveria tirar nada, porque a gente está falando de gente muito pobre mesmo. Eduardo, tem gente aqui dizendo o seguinte, que a reforma tem um lado ruim e que você está expondo muito bem eles, mas que a reforma tem um lado bom. Eles exemplificam, a economia vai alavancar, as coisas vão começar a acontecer, empregos serão gerados, a realidade do povo brasileiro vai mudar, e que você não menciona essa parte. Não menciono porque eu não fui perguntado, mas tudo que vocês perguntaram eu vou mencionar. É o seguinte, vamos lá, a gente está falando que o Brasil... Isso vai acontecer, Eduardo, na sua opinião? Eu vou deixar... Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Imaginemos que a reforma seja aprovada. Então você vai chegar à sua conclusão. Vamos lá, o que gera crescimento? Vamos entender o que gera crescimento. Porque se a gente entender o que gera crescimento, a gente fala o seguinte, vamos fazer isso para gerar crescimento.
Primeiro, o que é crescimento? Crescimento é a gente gerar uma quantidade de riqueza nova. Você plantar um monte de coisa e crescer aquelas coisas, você botar máquinas para funcionarem mais tempo e produzir mais camisa, mais terno, mais sapato, você colocar mais máquinas e tirar mais minério, tudo isso é geração de riqueza e crescimento. Para você crescer, tem uma condição que tem que existir, que é o começo do processo do crescimento, que é o quê? O investimento. Investimento significa abrir mão de uma riqueza que você tem hoje, para você poder ter uma riqueza maior lá na frente. Vamos supor, eu quero ter lá na frente um pé de milho. Hoje eu tenho que plantar uma semente de milho, então eu gasto hoje uma semente de milho, a minha energia para plantar o milho, um pouco de água e um pedaço de terra. E lá na frente isso pode virar uma espiga de milho com risco de dar algum problema no meio do caminho. Investimento, risco e retorno. Esse é o conceito que a gente tem. Para um país crescer, ele tem que investir, né? O Estado está com uma capacidade combalida de investimento, principalmente depois da emenda Constitucional 95, que congelou os gastos do governo. Essa capacidade foi para a iniciativa privada. O que o governo diz é o seguinte: vamos fazer a reforma da Previdência, e aí o investidor, né, o empresário, ele vai se sentir mais confiante e vai começar ele a abrir mão de uma riqueza dele para investir, comprar mais máquina, começar a plantar. E o que eu te pergunto é o seguinte: por que ele vai fazer isso? Por que ele vai fazer isso se mais de 30 milhões de brasileiros que fazem parte desse sistema da Previdência, né? É claro que com estoque você não muda com o que as pessoas já recebiam, mas só para vocês terem ideia da parcela da população brasileira que vive da Previdência. É esse tipo de parcela que vai começar a ser afetado daqui para frente. Se essas pessoas vão gastar menos, por que os investidores vão ter um estímulo para investir mais? Ele, para produzir mais camisa, tem que ter alguém para comprar camisa. Para ele plantar mais arroz e feijão, tem que ter alguém para comprar o arroz e feijão. Então a pergunta que eu te faço é o seguinte: da onde vai vir esse investimento? O discurso era o mesmo com a reforma trabalhista. A gente ia criar 6 milhões de empregos. Eduardo, não pode acontecer justamente o contrário, com medo de não conseguir se aposentar, as pessoas passarem a gastar menos e a gente ter uma recessão? É isso. Quais são os dois riscos? Eu tenho a minha teoria, o Paulo Guedes tem a teoria dele, né? É claro que não é a pessoa Eduardo e Paulo Guedes, eu estou colocando aqui as duas ideias, dos que são a favor e dos que são contra a reforma. A teoria do governo, para a gente entender, é a seguinte: a gente tem um problema grande, e nós dois concordamos, eu e o governo, que é a nossa dívida pública. Esse é um grande problema que freia o país. A gente tem dois caminhos para seguir. O governo acredita que o melhor caminho é o seguinte: vamos gastar menos. Quando a gente gastar menos, vai sobrar dinheiro. Esse dinheiro que sobra, a gente paga a dívida e mata esse monstro. Qual o risco do plano do governo? É quando ele corta a educação, corta a saúde, quando ele corta a previdência, que é o que ele está fazendo, né? Isso é um dado, não é uma opinião do Eduardo. Quando ele corta isso, você vai ter menos dinheiro sendo jogado na economia. Isso faz com que a economia freie, e quando a economia freia, você tem menos arrecadação de impostos. Então, apesar de estar gastando menos, você está arrecadando menos também, e pode ser que não sobre dinheiro nenhum para pagar a dívida. É o risco dele. E ele aposta que o investidor privado vai compensar isso investindo muito. Qual que é o caminho que eu acho? O governo deveria fazer um plano de investimento. Então, que nem você faz um plano de negócios na sua empresa, o governo faria o seguinte: olha, eu vou captar um dinheiro através de dívida, como ele está captando. Você sabe que tem uma lei que está em votação agora, que é exatamente para abrir espaço para captar em dívida mais 200 e poucos bilhões de reais. Vai para votação acho que na quarta-feira, se não me engano. Então, captar essa dívida com um plano de negócios. O nosso plano é o seguinte: a gente vai investir em educação, vai investir em saúde, vai investir em habitação popular, vai investir em novos portos, em estradas, etc. E isso vai trazer um retorno para o país de riqueza, e com essa riqueza eu vou pagar a dívida. Então o governo quer economizar, e com a economia quer pagar a dívida. Eu quero gerar riqueza, e com a riqueza eu quero pagar essa dívida. Qual a diferença dos dois caminhos? Se o meu caminho dá errado, e lá na frente eu não consigo gerar riqueza para pagar a dívida, no meio do caminho eu deixei escolas construídas, eu deixei pessoas que não passaram dor porque eu construí hospitais, eu deixei pessoas não morrerem porque eu dei assistência, deixei pessoas com moradias, deixei portos construídos, estradas construídas. Se o plano será a herança. Essa é a herança. A herança do governo, se ele dá errado, e vocês têm que ter na cabeça a chance de dar errado.
porque essa chance ninguém tem como negar que existe. Se o plano do governo dá errado, ele deixa um rastro só de destruição. Veja o que aconteceu na Argentina. Na Argentina, a frase do Bolsonaro ontem na Argentina, ele olhou para o Macri e ali, de mão dada com o Macri, falou o seguinte: nós dois temos o mesmo pensamento, nós dois acreditamos nas mesmas coisas. O Macri entrou com o mesmo discurso e destruiu a Argentina em 4 anos. E aí, as contas estão piores do que 4 anos atrás. E o que sobrou na Argentina? Nada, só foi destruído. Então, o risco-retorno das duas estratégias é completamente diferente. E para a pessoa que é mais pobre, abrir mão de uma coisa que ela tem hoje, que garante a sobrevivência dela em condições dignas, para correr um risco desse, é algo que é desumano. Eduardo, nós estamos partindo para os 10 minutos finais. Eu vou abrir para mais alguns questionamentos aqui, mas tem um aqui que eu achei importante. Queria que você conseguisse, é um tema difícil de falar em poucos minutos, mas vamos lá. O Cristófano de Oliveira, ele diz o seguinte: ele não discorda de nada que você colocou aqui, mas ele coloca como um mal necessário, já que, segundo ele, nenhum dos economistas, nenhum dos técnicos que são contra a reforma consegue mostrar uma solução alternativa a ela. Dizer, o problema de quem é contra a reforma é esse, nenhum deles tem uma outra proposta melhor. Então vamos lá, eu te dou uma proposta melhor. Na verdade... Só antes de você responder, pessoal, eu queria pedir para vocês compartilharem o vídeo. A gente está com uma audiência muito alta, até pelo horário, uma sexta-feira à tarde, mas que vocês ajudem a gente nos compartilhamentos, porque essa dúvida, e o Eduardo vai responder aqui agora, de repente pode ser a dúvida da grande maioria das pessoas. Afinal, eu acho que esse é o grande questionamento. Ok, a reforma é ruim, mas vamos lá então. Tem alguma solução para não haver essa necessidade de mexer na aposentadoria das pessoas, na Previdência como um todo? Primeira coisa, eu acho legal até falar com ele, que era uma dúvida que você tinha quando a gente conversou a primeira vez, né? Poxa, nenhum economista mostra uma opção. E eu ia te fazer uma seguinte pergunta: qual economista crítico à reforma da Previdência você viu no jornal da televisão que você assiste à noite, que você leu no jornal que você assiste na internet de maior circulação, que você viu nas propagandas? Quando eu falei com o Eduardo no telefone, uma fala que eu me lembro bem, eu disse assim: Eduardo, eu quero trocar uma ideia contigo, porque você é o único economista que eu vi contrário à reforma. Praticamente 90% dos economistas hoje são favoráveis à reforma. Isso não é um indicativo de que a reforma é boa, e aí ele me corrigiu, dizendo que você está muito enganado. A grande maioria dos economistas são contrários à reforma, mas eles não têm espaço na mídia. Continua. Eu fui chamado para um programa de televisão que ia ser ao vivo no embate com um dos maiores defensores da reforma. 2 dias depois de eu ter feito aquela apresentação no Senado aqui. Um dia antes do programa, cancelaram a minha chamada e foram só pessoas favoráveis à reforma. Então você não vê outra opinião, por isso que você acha que existe esse consenso. Ele não existe. Estava com a gente agora há pouco Paulo Clias, que é um super economista, doutor pela Universidade de Paris, e você ouviu a opinião dele em relação à reforma. Qual que é a minha opinião da reforma? Em primeiro lugar, você pegar os estados e municípios, que nessa conta do grande déficit que a gente tem no país, boa parte vem do regime próprio de previdência social. O regime próprio da União, ele já foi alterado. Desde 2013, ninguém que entra como servidor da União, ou seja, servidor federal, vai conseguir se aposentar com mais do que o teto, ou seja, R$ 5.800 valor hoje. Então isso já foi mudado. É mentira que essa reforma vai mudar isso. Só que para os estados e municípios não mudou ainda. Então a reforma tinha que igualar a regra que hoje é da União para os estados e municípios. Número 1. Número 2, que a gente deveria fazer: não deixar nenhum servidor ganhar acima do teto constitucional, de 39 mil. Não é taxar o que vai acima do teto, é não permitir. Cumprir a lei. Isso é uma economia brutal e monstruosa. Número 3 que a gente deveria fazer: eu não discordo da gente chegar e fazer o seguinte: olha, não pode mais se aposentar por tempo de contribuição, que são os 35 anos. Tem que ter a idade mínima. Tudo bem que tem que ter a idade mínima, mas a gente faz o seguinte: se você cumprir os 35 anos e a sua média de contribuição foi abaixo de um salário mínimo, ou seja, você é uma pessoa muito pobre que trabalhou formal 35 anos, esse cara tem que poder se aposentar. Ou se você cumprir os 35 anos e está há mais de 2 anos desempregado.
E aí você pode se aposentar com fator previdenciário, que é aquele que diminui a sua aposentadoria. E por que eu digo isso, meu amigo, minha amiga? Porque hoje em dia, com as novas relações de trabalho, com as novas tecnologias, você que tiver 55 anos de idade, 60 anos de idade, tiver contribuído a vida inteira, você que perdeu o seu emprego, você não vai arranjar outro emprego. E sem arranjar outro emprego, sem ter fonte de renda, como é que você vai sobreviver? E se você contribuiu a vida inteira, é justo que você possa receber. Mas aí, fazendo essa medida, você acaba com todas aquelas pessoas que têm saúde, têm emprego, que é o que o governo chama de privilegiados. Então, eu faria isso. Não mudaria de 15 para 20 anos o tempo mínimo de contribuição, porque não são só 5 anos. No Brasil, quase metade da população mais pobre consegue contribuir só, em média, 5 meses por ano. Ou seja, você estaria fazendo com que essas pessoas tivessem que contribuir mais 12 anos da vida dela. E com 74, 75 anos de idade, as pessoas mais pobres não chegam a essa idade, tá? Essa economia que você consegue fazer mudando estados e municípios, aplicando o teto constitucional, fazendo não ter mais aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser para esses casos específicos que eu falei, conseguiria fazer uma economia, tem que fazer a conta certinho, mas da ordem de metade disso que o governo fala. E de onde é que vem o resto? De onde é que vem o resto? Do ataque aos verdadeiros privilegiados do Brasil, da gente cobrar imposto sobre dividendo. O Brasil, no meu canal do YouTube, eu botei essa semana um vídeo com um gráfico, no gráfico do Ministério da Economia, ele mostra que o imposto sobre renda, sobre ganho de capital, sobre lucro de dividendos, que é aquele que mais pega os ricos, o Brasil é o menor do mundo, está no site desse governo. Então o Brasil é o que menos paga imposto dos ricos do mundo. Daí vem uma fortuna de arrecadação para o governo. E aí vem redistribuição de renda. Aí vem geração de riqueza. Então é claro que existe uma proposta alternativa. Agora, essa proposta alternativa não está tendo a chance de aparecer para as pessoas poderem fazer o juízo de valor. Daí o valor enorme de você estar fazendo esse debate aqui. Eduardo, tem gente aqui, eu li muitas opiniões contrárias, mas tem gente te parabenizando, porém esses sempre estão colocando um questionamento. Eu acho até bom a gente explicar, acho que até a obrigação de ser mais minha do que sua, mas a fala está contigo, eu peço que você explique para as pessoas, porque sempre é um questionamento. As propostas do Eduardo são fantásticas, mas fala da atitude, por que ele não levou isso para o presidente, por que ele não levou isso para o Paulo Guedes? Como se tivesse toda essa liberdade, como se fosse só você atravessar a rua aqui, chegar ali no presidente e entregar. E eu queria falar uma coisa para as pessoas, né? Essa missão de poder divulgar isso que eu faço, eu não sou patrocinado por ninguém. Eu não recebo valor como consultor da Câmara, como consultor legislativo. Eu estudo 100% por uma missão pessoal, como eu estudo desigualdade. E isso impacta... Quero só interromper para frisar isso que o Eduardo está falando. Ele atendeu, mesmo com a agenda cheia, para quem não sabe, o Eduardo é autor de vários livros, além de ser um grande economista, é um estudioso da desigualdade no Brasil, está fazendo um trabalho fantástico, porque ele me dizia há pouco que para se falar com autoridade em relação à desigualdade, muito mais importante do que ler, do que ficar em um gabinete, vendo uma tela de computador, assistindo na TV, é estar lá, é vivenciar aquilo no dia a dia, e é o que ele tem feito com as pessoas que mais vão sofrer se essa reforma for aprovada. E mesmo diante de tantos compromissos, tantas atividades, o Eduardo se colocou à disposição para vir aqui. Ele veio para isso. Ele saiu lá de São Paulo e veio aqui para fazer esse bate-papo com vocês, porque a gente tem algo muito em comum, que é a gente encara como missão de tentar conscientizar, alertar, colocar um ponto de vista diferente em relação à reforma. O Eduardo não faz parte da minha equipe, eu não faço parte da equipe dele, e ele veio realmente para prestar esse trabalho para vocês. Então, só para reforçar. Eu digo mais, eu vendo cursos de investimento pela internet, eu ensino as pessoas, é a minha única renda. Como boa parte dessas pessoas são das classes média e alta que compram meus cursos, boa parte delas votou no Bolsonaro. Então eu perco alunos me posicionando dessa maneira, eu perco receita me posicionando dessa maneira, mas eu tenho que ser fiel ao que eu acredito, principalmente depois de ganhar a confiança das pessoas mais humildes que me receberam em casa. Reforçando exatamente isso que você disse, eu queria dizer o seguinte: eu também, pessoal, não ganho absolutamente, Eduardo, nada sendo contra a reforma, nada, pelo contrário, eu perco. Primeiro porque se eu fosse a favor da reforma, provavelmente eu não precisaria
renunciado à aposentadoria especial, porque ninguém ia estar me questionando, eu renunciei. Se eu fosse a favor da reforma, eu teria as portas abertas no governo, não tenho. Se eu fosse a favor da reforma, milhões e milhões iam ser destinados às minhas regiões, ao meu estado, eu poderia direcionar essas emendas. Não fiz também. Então, e boa parte dos meus seguidores, olhem nos comentários. A grande maioria dos comentários são me criticando, me atacando por eu sou contra a reforma. Vamos pensar, vamos colocar um pouco a mão na consciência e pensar o seguinte: por que o André Janones é contra a reforma? À toa, porque ele quer ser diferente? Porque ele quer ir contra o governo Bolsonaro? Primeiro que eu não sou um inimigo do governo, nunca fui, já defendi o governo em várias pautas. Então o apelo que eu queria fazer para vocês, e aí aproveitando a presença do Eduardo daqui, é o seguinte: se dê ao direito da dúvida, não se coloque imediatamente de pronto, nem a favor nem contra a reforma. Não seja a favor da reforma só porque você votou no Bolsonaro, mas também não seja contra a reforma por ser. Se dê o direito da dúvida, pesquise, e aí é que eu quero te fazer um pedido, que eu confesso para vocês, eu nunca escondi de ninguém, não sou economista, acho que deputado não tem que entender de todas as áreas, mas ele tem que ter sensibilidade para conseguir sentir a necessidade das pessoas e assim construir o que é melhor para o país. Então, as falas, as palestras do Eduardo foi muito esclarecedora. Então eu queria pedir a você que está assistindo, que entre no canal do YouTube do Eduardo Moreira. É Eduardo Moreira mesmo? Eduardo Moreira, tão simples quanto isso no YouTube, só escrever Eduardo Moreira. Tem vários vídeos fantásticos, muito direto, muito esclarecedores. Aqui não dá pra gente aprofundar muito pela questão do tempo. Eu queria pedir a você, além de compartilhar essa live aqui, que eu acho que já vai ajudar a esclarecer muitas pessoas, que você entre. Veja em especial um vídeo que o Eduardo tem lá no canal dele, de uma audiência pública que ele participou, aqui no Senado. É um vídeo um pouco longo, de 50 e poucos minutos, mas é extremamente esclarecedor. Então, vamos parar com essa discussão. Aqui não é uma briga de torcidas. Não é porque você é contra a reforma da Previdência que você tem que sair xingando o presidente, chamando ele de bozo, fazendo essas brincadeiras ridículas que eu acho que empobrece tanto o debate. E não é porque você é a favor da reforma da Previdência que você é um grande defensor do governo. Enfim, nós não podemos aqui discutir PT versus PSL, Bolsonaro versus não sei mais. A discussão aqui não é essa. A discussão aqui é a discussão que envolve o futuro de todos os brasileiros, em especial de pessoas com necessidades especiais, com deficiência física, de trabalhadores rurais, de crianças autistas, de gente que realmente precisa. É isso que está em jogo. Então, vamos deixar de lado um pouco essa paixão de contra ou a favor do governo e vamos discutir o futuro dos brasileiros, não é isso, Eduardo? É isso. E eu queria falar o seguinte: por que você não fala com o Paulo Guedes? Todas as vezes que eu fui chamado a Brasília e fui chamado por deputados e senadores de diversos partidos, partidos de centro, até partidos da posição, partidos de oposição, todas as vezes eu vim, me coloquei a serviço, expus tudo aquilo que eu tinha a oferecer. Eu não sou um cara que sabe todas as respostas, mas as respostas que eu tinha, eu ofereci. Eu estou a serviço dessa discussão. E o debate dos argumentos é o que deve acontecer. Você sabe que os samurais tinham uma coisa muito bacana, né? Os samurais, eles não se importavam em ganhar ou perder uma luta, porque o que saía vencedor era a habilidade da luta, que era cada vez melhor. Não existia o pessoal, a raiva pessoal. É isso que a gente quer. Se eu perder o debate porque existe um argumento melhor para todo o país, eu saio como vencedor. Porque eu não quero Eduardo Vaidade ser o vencedor de uma discussão, eu quero Eduardo brasileiro viver num país mais justo, mais igual para todo mundo. E nenhum de vocês que se coloca como inimigo, crítico, etc., eu de coração não vejo nenhum de vocês como meus inimigos. Tenho certeza que se talvez sentássemos 10 minutos para conversar, íamos perceber que os dois amam seus filhos, que os dois têm gostos em comum, gostam de jogar bola, gostam de ir à praia, gostam de filmes parecidos, e íamos encontrar várias coisas que mostrariam que essa inimizade, esse ódio, etc., não se sustenta mais do que 5 minutos quando a gente está próximo. Então vamos focar nos argumentos e vamos realmente fazer com que haja o espaço para o contraditório, para a gente tentar buscar o melhor caminho para o país. Eduardo, para finalizar, eu vou te passar para você fazer as suas considerações finais. Eu vou fazer a minha última fala aqui, pessoal, só esclarecendo um negócio. 70% dos comentários aqui, Eduardo, foi em relação à aposentadoria especial dos deputados. Para fechar com chave de ouro, eu vou ler um comentário aqui e em seguida eu vou te passar a palavra. O comentário diz o seguinte:
André, deixando de te seguir, você simplesmente não quer perder a sua aposentadoria de R$33 mil. Então, pela milésima vez, em primeiro lugar, eu abri mão da aposentadoria especial. Tendo reforma da Previdência ou não tendo reforma da Previdência, eu não recebo aposentadoria especial. Segunda questão extremamente importante, a maioria dos deputados que estão a favor da reforma não abriram mão da aposentadoria especial. O que eles fizeram foi, aprovo essa reforma que garante a minha aposentadoria, né? Ou seja, o parlamentar se posicionou da seguinte maneira: estou com essa reforma porque ela não mexe na minha aposentadoria. E o povo, né, que se dane com a aposentadoria lá, com as medidas que o governo quer fazer. É importante frisar o seguinte: vocês estão sendo enganados. A reforma da Previdência não acaba com a aposentadoria dos atuais deputados. Tem gente acreditando, Eduardo, que acaba até com a aposentadoria dos ex-deputados. Isso seria até inconstitucional, porque é direito adquirido. Não acaba. Pela milésima vez, a reforma da Previdência não acaba com a aposentadoria dos atuais deputados. Pelo contrário, ela garante essa aposentadoria. Ela mantém. Agora, além disso, o que é importante frisar, que o Eduardo falou aqui, eu tô repetindo tantas vezes porque é o comentário mais recorrente, é o seguinte: nós não precisamos sacrificar deficiente físico, criança e trabalhador rural só para acabar com a aposentadoria especial. Existem vários projetos de lei aqui na casa que buscam acabar com a aposentadoria especial. Eu sou o autor de um desses projetos. Eu apresentei um projeto na casa para acabar com a aposentadoria especial dos parlamentares. Então uma coisa não tem a ver com a outra. Vocês querem o fim das regalias para os políticos? Nós também queremos. O que a gente está querendo explicar é que não precisa mexer com o trabalhador rural, com as crianças, com os autistas, só para acabar com a aposentadoria especial. Vocês querem o fim da aposentadoria especial? Ok, já tem projetos na casa para isso. Vocês querem acabar com as regalias dos políticos? Ok, vamos aprovar uma reforma política. Eduardo, obrigado. Vou te passar para você fazer as suas considerações finais. Fica à vontade, mas... Perdão, desde já o meu agradecimento de você ter se colocado à disposição. Acho que deu para esclarecer. Espero que a gente tenha outras oportunidades, aí um bate-papo mais longo, mais demorado, em um horário que propicie também uma audiência ainda maior, mas ainda assim eu deixo desde já o meu agradecimento a você. Foi muito válida a sua participação. Eu que agradeço demais esse espaço e agradeço o seu tempo. Eu sempre digo, né, que a coisa mais valiosa que a gente tem na vida é o nosso tempo. Então você doar esse tempo, a sua escuta para isso, eu acho muito importante. Só um comentário sobre essa história: vou deixar de te seguir, que se usa tanto na internet. Vamos deixar de ser um pouco egocêntrico, vamos deixar de achar que o mundo gira em torno da gente. Eu vou deixar de te seguir, gente. Pô, você vai me deixar de me seguir, você vai deixar de ouvir mais uma opinião. O mundo não vai mudar nada se você deixar de me seguir. Pelo contrário, você vai ter menos uma opinião para somar. Então a gente não é o centro do mundo, a gente não é capaz de ferir os outros com o nosso follow ou o nosso desfollow, com o nosso like ou o nosso dislike. A gente não tem esse poder todo. Juntos temos esse poder todo. Sozinho é um jogo de vaidade pessoal. Está lá na Bíblia, né, no Eclesiastes, o livro sapiencial da Bíblia, escrito teoricamente por Salomão. Ele começa falando: vaidades das vaidades, ó vaidade, debaixo do céu é só vaidade. Vamos baixar um pouco essa bola de vaidade. A gente não é tudo aquilo que a gente acha, não. Juntos somos tudo aquilo que a gente acha. E fica aqui um exercício: você que é a favor de acabar com os privilégios, faça o seguinte: anote numa folha de papel tudo que você acha que é privilégio. E aí depois você pega e faz o seguinte: soma quanto vai ser economizado com isso. E aí essa é a tua proposta, acaba com isso. Você vai ver o seguinte: a gente está falando tanto dos deputados, está aqui o meu desafio: alguém mostre qual o total que vai ser economizado mudando a aposentadoria dos deputados. Que a gente acha que tem que mudar. Você falou que apresentou o projeto. Que não tem que mudar. Estamos dizendo que não é só isso. Isso, mas eu só quero fazer o desafio. Mostra o número. Você vai ver que de 1 trilhão isso é 0,000. Não vai ter diferença nenhuma. Temos que fazer por um dever moral. Mas por um dever econômico, existe muita coisa que vem antes disso em termos de prioridade. Façamos pelo dever moral. Anote todos os seus privilégios. Vamos lutar para acabar com todos. Juntos. Agora, não vamos fazer com que a maior parte da população que já vive no país mais desigual do mundo tenha que pagar o preço de uma reforma que só beneficia o sistema financeiro e as pessoas mais ricas desse país. Obrigado, Eduardo. Pessoal, compartilhe esse vídeo. Para finalizar, só quero dizer o seguinte: a reforma, da maneira prevista,
é uma medida drástica e como toda e qualquer medida drástica só deve ser tomada quando não existir nenhuma possibilidade. Eu já citei várias, o Eduardo citou várias aqui, repito, nós estamos ao lado de um dos maiores economistas desse país e reforço o pedido que você acompanhe o canal Eduardo Moreira no YouTube, eu acho que vai ser bem esclarecedor. Beleza? Obrigado pela audiência, obrigado por ter ficado até aqui, compartilha esse vídeo e vamos para cima desse povo dizer não para a reforma da Previdência. Tamo junto.